Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje vamos falar sobre Corto Maltese, Sob o Sol da Meia-Noite. É uma publicação da editora Trem Fantasma e foi a primeira vez que eu mergulhei nesse universo de um personagem tão incrível e que me deixou assim uma primeira impressão muito bacana. Mais detalhes depois da vinheta. Esse ano eu tinha prometido que aqui no canal, entre uma e outra leitura de quadrinho Marvel, DC, super-heróis, nós iríamos experimentar coisas novas, iríamos apreciar novos sabores, e é justamente nessa caminhada de novas experimentações que chega aqui no canal Poptopia um dos primeiros quadrinhos aí da editora Trem Fantasma, né? E também um dos mais recentes a serem lançado, que foi o Corto Maltese Sob o Sol da Meia-Noite. Esse é um quadrinho em capa dura, com cerca de 96 páginas e com o preço de capa ali de R$ 89,00. Esse quadrinho ele pode ser adquirido na loja da Trem Fantasma, eu vou deixar o link aqui na descrição, e também para os integrantes do grupo e do clube de assinaturas, que é Clube do Trem. É isso aí, o Clube do Trem. Sobre esse quadrinho é o Hugo Pratt é o criador do personagem Corto Maltese, né? E ele é um personagem ali mais clássico dos anos 60, 70, se não me engano, e que segue aquela linha de aventureiro, uma coisa que o homem que sai em busca de destinos e de aventuras e de explorações, e que ajudou a moldar um formato na cultura pop de personagens que depois a gente viria como Indiana Jones, e vários desses outros. Aí você tem a releitura da versão feminina, que é a Lara Croft. São todas releituras de personagens como esse, como o Tintin, por exemplo. O Corto Maltese é um marinheiro que vive de porto em porto, buscando aventuras, tratando de alguns temas e lidando com situações delicadas. Um pouco mais do histórico desse personagem é apresentado justamente no texto de introdução que tem aqui nessa HQ. São coisa de 6 ou 7 páginas, detalhando bastante sobre a trajetória do personagem, né? Acho que vale muito a pena a gente ressaltar que esse trabalho editorial é um trabalho que não está preocupado apenas em entregar a história em si, mas uma edição que vai enriquecer para o leitor também com muito mais informações. Os autores envolvidos: Juan Dias Canales, que também tem participação importante em Blacksad, e Rubem Pelerreiro. Mas o fato é que a história de Sob o Sol da Meia-Noite nos coloca em uma América do Norte bastante diferente daquela que a gente conhece hoje. Uma América do Norte ainda se formando, principalmente um Canadá, um Alasca, uma região mais inóspita da América do Norte. E aí a gente tem esse personagem, que é o Corto Maltese, interagindo com outros atores daquela época, né? A gente está falando de uma história que se passa ali mais ou menos em 1915. Então é uma época de ainda colonização, exploração e expansão da ocupação humana na região norte das Américas, e tinha muita presença de povos oriundos da Europa, irlandeses, ingleses, franceses, todos eles disputando a supremacia por aqueles territórios que hoje seriam ali o Canadá e parte dos Estados Unidos. Essa contextualização histórica ela é importante para você entender quem é quem nessa trama. Uma trama que começa com o Corto Maltese indo procurar o seu amigo Jack London, e esse amigo, que está combalido por uma doença, deixa para ele uma missão, a última missão. Essa última missão do Corto Maltese, esse último pedido, esse último favor do amigo para o Corto Maltese, o coloca na rota de uma pequena revolução que está sendo orquestrada por um descendente de povos originários, né? Um cara que ele teve, a família dele era uma família de esquimós, e eles foram levados para a Europa, e acontece uma tragédia na Europa, porém ele sobrevive
e aí ele volta com alguns conceitos do que foi a Revolução Francesa e propõe então que os povos indígenas ali da América do Norte realizem a sua própria rebelião, a sua própria revolução. Então é com esse pano de fundo que a gente vai conhecer as soluções, as tratativas e a maneira que o Corto Maltese tem de lidar com essas questões da vida, com essas dificuldades que um aventureiro teria que encarar, né? Porque é uma obra bastante pé no chão, bastante intimista, mas que ao mesmo tempo dá um gostinho assim das aventuras de herói clássicos, não de super-heróis, porque ninguém aqui tem superpoderes, ninguém tem soluções tiradas da cartola, mas o roteirista aqui, o Rubem Pelerreiro, ele consegue de alguma forma dar uma solução bastante plausível para as situações no qual o protagonista se envolve. E aí a gente tem uma pitada aqui e ali de alguns questionamentos sociais, de como que eram tratados os povos originais, de qual que era o papel da mulher em alguns momentos naquela sociedade, como elas eram objetificadas e de como o Corto Maltese via ali com pouca esperança tudo aquilo no qual ele estava envolvido. Um quadrinho surpreendentemente bom. Eu não esperava gostar tanto dessa HQ, levei inclusive para ler nas minhas férias, né? E volto aqui para dizer para vocês que vale bastante a pena. Não sei se todas as edições vêm com esse postalzinho aqui, com esse card, mas a minha veio e vai para minha coleção. Esse foi o Poptopia de hoje. Se você não for inscrito, se inscreva, ajude esse canal a crescer e ganhar relevância nesta concorrida plataforma. Afinal, nosso assunto aqui é sempre falar de gibi é sempre bom. Forte abraço e até a próxima.